e que você tenha realmente um bom proveito. Pai eterno, eu quero agradecer ao Senhor pela graça e bondade do Senhor. Peço que o Senhor esteja nos guardando e abençoando agora, para que possamos ter o máximo de proveito nesse momento especial que é a reunião da tua igreja aqui. Peço que o Senhor nos guarde, nos abençoe, que possamos todos ter realmente um tempo apropriado, um tempo de aproveitamento, que possamos aprender da tua palavra, aprender do Senhor, aprender daquilo que o Senhor tem reservado para nossa noite hoje. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos trazido aqui. O Senhor, na verdade, não nos trouxe à toa. O Senhor tem um propósito para cada um de nós hoje, certamente. Por isso estamos aqui. Por isso o Senhor nos atraiu para aqui. E peço que o Senhor nos derrame mais da tua graça. Esse momento que é especial, o primeiro culto do ano. Esse momento que é especial porque estamos aqui diante do Senhor, desejosos de aprender da tua palavra. Aprender do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Ok. Não sei que barulho é esse. Do meu carro? Ah, é? Ou não é o meu celular? Ali é o da Lúcia. A Lúcia chegou agora. Cadê a Lúcia? Ela esqueceu carregando hoje cedo ali. Ok, pelo menos tem um fundo musical, né? É, a gente... Hoje sobre celular. Vou falar mais tarde um pouco, tá bom? Usar o celular pro bem. Não era nem o celular da Fefa, né? Não é Fefa, não é nem o celular da Fefa. Ok, gente, como falei, que a gente tenha um bom aproveitamento naquilo que o Senhor tem reservado para a nossa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou ligasse a sua Bíblia no Salmo 126. O Salmo 126. Isso, obviamente, para fazer as suas anotações, porque já o Salmo já está aqui. A passagem que nós vamos refletir hoje, né? Ele se apresenta aqui e você já pode ver. Salmo 126 diz no versículo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O salmista Davi, ele entendia claramente que Deus é quem tinha resgatado o seu povo do cativeiro babilônico. O povo precisou ir para a Babilônia, principalmente para deixar a idolatria. E Davi sabia, olha só, que cantando, obviamente, celebrando para o Senhor, ele compôs uma música lembrando, obviamente, desse fato. Lembrando de que toda a nação, quando foi restaurado, quando foi resgatado, o povo, todo mundo, ficou como quem sonha. Gente, um estado, obviamente, de muitas alegrias. Uma pessoa que se sente muito abençoada, uma pessoa que se sente muito feliz pela expectativa de uma nova vida. A gente é assim, a gente começa o ano de 2015, certamente, se você for uma pessoa mais ou menos organizada, você já deve ter feito aquelas resoluções para o ano de 2015. Ou pelo menos colocou na sua mente, esse ano eu vou começar aquele regime. Seja para engordar. Esse ano eu vou começar a fazer tal curso. Esse ano. Aí a gente ganha o privilégio, eu acho que Deus também estabeleceu a medição do tempo para a gente, né? O movimento, inclusive, do planeta Terra ao redor do Sol, aquela coisa toda, também nos dando o privilégio de recomeçar. Imagina se não tivesse essa marcação de tempo, acho que é ruim, né? Puxa vida, essa ideia de comparação, isso não é muito bom, não é muito bom para o ser humano. E aí, imagina, se abre o ano de 2015, seja 2016, 2020, com boas expectativas, certamente a gente fica imaginando coisas boas. E aqui Davi está falando, né, que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião,
Todo mundo ficou como quem sonha. Aí as pessoas não mais escravas poderiam fazer planos, fazer projetos. Um escravo não pode fazer projeto. Um escravo não pode planejar nada. Muitas vezes nós estamos presos a uma dificuldade financeira, a gente fica com dificuldade de fazer planejamento. Umas vezes a gente fica com dificuldade de relacionamentos e a gente não pode fazer planejamento. Imagina se nós fôssemos escravos. Se vivêssemos num lugar onde a gente não podia direcionar nada na nossa vida, porque quem direciona a nossa vida é o Senhor. Muitas vezes, embora aqui uma nação toda, escravizava uma multidão de gente, muitas vezes nós somos escravos de outras coisas que não a nação. Tem gente que é escravizada por uma droga. Tem gente que é escravizada por causa de um relacionamento malfadado. Tem gente que é escravizada por uma série de coisas. Mas nós não. Jesus nos libertou. A Bíblia diz que Jesus nos libertou de fato. Nos libertou para a liberdade. E não para a gente ficar preso. Inclusive, nem ficar preso a uma religião. Eu tenho falado acerca disso quase sempre. A religião, de fato, aprisiona as pessoas. Mas Jesus Cristo liberta as pessoas. Então eu não posso ficar escravizado também, nem sequer à religião, a um grupo religioso. Tem gente que disputa a razão da sua religião, do seu grupo religioso, como se estivesse torcendo para um time de futebol. Você sabe por que eu sou flamenguista? Porque eu sou flamenguista. Essa é a lógica. Sinceramente, não é muito racional. É mais emocional. Geralmente nós torcemos para times assim, sem lógica. Como é que uma pessoa pode torcer por São Paulo, por exemplo? É ilógico. Ou coisas semelhantes. Eu só quero dizer para vocês o seguinte, de que nós estamos numa situação onde somos libertos de fato e não precisamos nem devemos disputar razão. Emocionalmente, igual política. Tem gente que prefere algum partido ou algum candidato como se estivesse torcendo para um time também. Isso tudo é errado. Nós temos que ser racionais. Temos que pensar, temos que considerar, temos que levar em consideração. E Deus quer que a gente faça isso seguindo Jesus. Eu não posso ser escravo de um grupo religioso. Você pensa assim, como que tem gente que segue o Henri Cristi? Tem gente que segue o Henri Cristi. A pessoa precisa cometer um suicídio intelectual. Mas seguir Jesus não. Seguir Jesus é lógico. Jesus ensina a verdade. E nós muitas vezes optamos pela verdade de Jesus. Mas podemos optar por várias mentiras da religião. Jesus veio nos libertar. Jesus veio libertar você. Então não precisamos ficar mais escravos de nenhuma religião. Somos libertos pelo sangue de Jesus Cristo. E devemos viver libertos. Não podemos ser escravizados a nenhum tipo de dogma que seja criado pelo homem. Por isso, então, a gente pode se a gente, obviamente, tiver essa liberdade, a gente pode olhar para os dias que virão como quem sonha. Como quem sonha. Eu sei que o ano de 2015 não é um ano místico, e a gente tem que considerar assim. Um novo ano também não é um ano místico. Aí tem gente que entra naquelas coisas místicas, do novo ano. Aí pega não sei o que, arroz, sei lá o que é, uma série de coisas. Aí joga, engole cru, sei lá o que faz, Agora vai dar sorte. Nada a ver. Isso para mim, esse tipo de coisa é igual jogar na loteria, é atestado de burrice. É o bilhete da loteria, a pessoa pega assim, aquilo ali deveria estar escrito assim, certificado de burrice. Ok? Está aqui meu bilhete, na verdade está mostrando certificado de burrice. Queria que a gente entendesse de que o salmista, ele está dizendo isso para mim e para você. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Restaurou nesse sentido de dar liberdade. Temos liberdade agora. Agora a gente pode sonhar. A gente pode olhar para frente e fazer planos. Versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo.
Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Davi está falando de que não só eles presenciaram a bênção de Deus sobre a vida deles, como as nações também. Os vizinhos, a comunidade vizinha percebeu, puxa vida, como é que um povo agora foi liberto, um povo que rendia, um povo que dava lucro para outra nação, de repente foi liberto. De repente agora o povo vai ficar com prejuízo. Foi dada a carta de alforria para toda uma nação, todo um grupo que estava escravizado. E o texto aqui diz bem isso mesmo. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Isso era testificado. Talvez as grandes bênçãos que nós podemos receber, os grandes benefícios de Deus, são aqueles que de fato as pessoas podem identificar. Na cara desse pessoal, dá para ver que são diferentes. Não precisam nem muitas vezes dizer tanta coisa e falar tanta coisa, mas são pessoas felizes, satisfeitas, alegres, têm um regozijo, têm uma satisfação de alma. Se está perto de alguém, esse alguém se sente feliz, se sente bem com essa pessoa. Embora possa ter, claro, vários cristãos, ou com plaquinha de cristão, né? Com crachá de cristão, com carteirinha de cristão, que não é cristão, estou falando do cristão genuíno, que provoca o bem das pessoas, porque ama as pessoas que estão à sua volta. Promove o bem das pessoas. E aí ele diz aqui, né? A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Aí ele reafirma, com efeito. Quer dizer, não é só porque estão falando isso, não. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A primeira parte do Salmo fala acerca do benefício que Deus um dia tinha feito para a nação, para todo um povo, para todo um grupo. E olhando talvez de binóculo para trás, Davi olhou e percebeu isso. Deus nos abençoou. É claro que Deus te abençoou no ano de 2014. Talvez você tenha passado por algumas dificuldades, por alguns momentos de aperto. Mas é certo que Deus te abençoou. É lógico que muitas vezes nós alistamos com maior facilidade as dificuldades que nós passamos. Isso muitas vezes faz sentido, porque nós passamos a nossa vida muito bem, aí quando vem uma coisa que ferra a gente, arrebenta com a gente, aí a gente fixa aquele ponto, faz aquele marco de coisa, puxa vida, esse ano eu tive câncer. A gente sabe puxa vida, esse ano eu fui atropelado. Esse ano eu fui assaltado 2 vezes. Uma já não é tão difícil, né? Assim, né? Estão me entendendo? Eu queria que você prestasse atenção nessa verdade. Muitas vezes nós temos a tendência de enfatizar aquilo que é ruim, porque a nossa vida é boa. Nossa vida é boa. A gente dificilmente dá tanto valor a um dedo, né? Quando a gente perde o dedo. Ah, mas esse dedinho fazia tanta falta, mas nem lembra dele. É geralmente assim. Mas aí nós somos desafiados, que está dizendo isso. Mas, às vezes é evento perto, mas às vezes é evento longe, lá longe, né? Vamos olhar lá para trás? Olhar e perceber alguma coisa que o Senhor fez conosco. Avalie rapidamente o seu ano de 2014, as bênçãos que o Senhor derramou sobre a sua vida. O que Deus fez de alguma maneira para lhe abençoar, ou te abençoando a sua vida. Falei que hoje seria um pouco diferente, porque hoje o nosso sermão, ele seria intercalado. A primeira parte, olhando um pouco para trás, e aí a gente tem alguns testemunhos a respeito do ano de 2014. Depois a gente volta na segunda parte, ok? Então, algumas pessoas me deram um nome porque gostariam de testemunhar hoje aqui. Quando fiz o desafio para hoje, se alguém
gostaria de dar um testemunho, até nos abençoando também, nos ajudando a ter um pouco mais de fé. E aqui está falando, vamos olhar para trás, vamos olhar para trás. Vamos, de alguma maneira, lembrar do que Deus fez na nossa vida. A gente não vai ter tempo para todo mundo mesmo. Eu tenho aqui uma pequena lista, talvez haja tempo, se eles deixarem, né? Para outras pessoas também. Mas temos algumas pessoas que falaram assim, eu gostaria de gastar 5 minutinhos falando que Deus foi bom para mim durante o ano 2014, particularmente nisso ou naquilo outro. Ok? Queria chamar aqui a Grazi. Fica. Boa Já noite. escreveu? Eu preferi escrever para eu falar e não demorar muito. Vai sentar no banco? Para que não aconteça um acidente. Vai ficar isso, sentar. Quero agradecer a Deus pelo ano que passou. Foi um ano de grandes descobertas bíblicas para a minha vida. Um ano de muitos desafios para mim. Ainda mais no seu final. Com algumas crises. Crises são para a minha transformação. Para uma mudança. Sou muito grata ao Senhor pelo cuidado diário. Pela proteção constante na minha vida. Minha saúde quase de ferro. Pela minha preciosa família e pela minha amada igreja. E, em especial, quero externar à igreja a minha alegria em ter descoberto o serviço do discipulado. Já tinha realizado algum tempo atrás, mas foi nesse ano que me envolvi de uma forma consciente do meu papel, sem desculpas em fazer e com a certeza de ser o que Deus queria que eu fizesse. Acho que é por isso que estou tão feliz. Por estar fazendo o que Deus quer que eu faça. Tenho aprendido muito e espero ter ajudado as meninas que estiveram e estão comigo. Me sinto privilegiada e realizada. Sei que o Senhor tem mais para mim e eu vou fazer o que Ele quer. Vou obedecer a sua palavra. Contem comigo para o que vocês precisarem e eu conto com as suas orações. Amém. Obrigado, Grazi. Muito obrigado, Grazi. Desafio extremamente importante. Temos falado tanto sobre discipulado, né? Ok. Moisés, por gentileza. Tenho aprendido muito e ajudado as meninas que estiveram e estão comigo. Privilegiado e realizado. Sei que o Senhor Tade. Boa noite. Boa noite. Eu não fiz a listinha como a Grazi chegou a fazer, mas vou tentar lembrar e tentar resumir. Acho que até umas 9h30 dá tempo. 2014 realmente foi um ano de muita bênção na minha vida. Muitas mesmo. Temos visitantes, temos membros recentes, temos pessoas também batizadas, e muitos membros também já sabem mais da metade da minha vida. E 2014, eu tive a graça e a bênção de Jesus Cristo na minha vida de realizar meu casamento com a esposa que estou já com ela desde 2001. E para muitos pensam assim, poxa, mas desde 2001, agora que você veio casar, realmente Cristo incomoda os nossos corações, né? E eu me converti em 2010 e com a ajuda dos irmãos, o meu casamento ano passado foi realizado num acampamento. E sou muito grato por isso, né? Sou também por Cristo ter me incomodado meu coração, porque isso me fortaleceu e muito
no ano de 2014. Consegui ter um padrão de Deus na minha vida, e isso refletindo na minha casa, né? Na minha família. E eu poder perceber, e as pessoas também perceberem a mudança na nossa família. E isso é óbvio que a gente também começa a se envolver mais com Deus. E você também começa a aprender mais, a ajudar mais também. E diante disso, também é óbvio que profissionalmente você também acaba se destacando mais, mas com aquele padrão de Cristo, ou seja, você começa a enraizar algo que é difícil realmente sair do lugar. Eu morei com 10 anos e também com a ajuda de um irmão, eu consegui vir agora morar aqui no Gama e minha vida também deu um salto gigantesco. E minha esposa começou a trabalhar e com essa ajuda eu consegui sair do meu serviço de manobrista. Não que seja ruim, foi algo que eu também consegui. Então, mudei minha faculdade, meu estágio ficou à tarde e à noite tenho para minha família. Consegui, foi financiado pela Codab, eu fiquei muito satisfeito, muito feliz. A previsão é para entregar esse ano. Os meus filhos, a minha filha foi em primeiro lugar no meu filho ganhou medalha em matemática, e tudo isso é gratificante, é muito gratificante. Eu sou grato por tudo, é muita coisa que aconteceu ano passado, não tem como eu lembrar de tudo. É por isso que é isso que nem o Bisa fala. E em 2007, irmãos, que eu não conhecia a Cristo, eu coloquei, meu pai tinha um problema sério com álcool, e eu coloquei ele para fora de casa, quando eu morava com minha mãe. E ele saiu de casa, porque eu tomei as dores da minha mãe, e quando ele saiu de casa, ele realmente, aquele vai e vem, ele nunca mais voltou para a casa da minha mãe. E eu não tinha discernimento nenhum, não tinha sabedoria nenhuma. O tempo foi passando, ele não foi voltando, minha mãe com críticas, meu pai entendia que aquilo era o melhor para ele, e assim foi feito. Se passaram 7 anos, e dia 24 eu tive a felicidade de tê-lo aqui em casa. E ele percebeu a diferença na minha família, na minha vida. Ele me elogiou, disse que minha vida realmente era outra, que meus filhos realmente eram os filhos comportados, que minha esposa era uma esposa abençoada. E isso ele foi percebendo. Tive a felicidade de falar de Jesus Cristo para ele umas 2 horas depois de meia-noite. E, para quem não sabe, meu pai é espírita. E tive a oportunidade de falar de Jesus para ele. Foi realmente edificante, porque naquele momento eu pude pedir perdão para ele. Eu não pedi desculpa, porque desculpa, eu transferi a culpa para ele. Eu pedi perdão, eu falei, pai, me perdoa, porque o Senhor é a autoridade na minha vida. E eu não fiz aquilo porque eu queria. Eu achava que eu estava certo, eu não estava. E ele me perdoou. E no outro dia, ele falou que estava indo embora para Parnaíba de novo. E falou, meu filho, eu estou muito feliz pelo seu crescimento espiritual, pelo seu crescimento familiar, porque eu sei que você está no caminho certo. Para quem era um servente de pedreiro, para quem era manobrista, para quem era o que quer que seja. Hoje, nesse ano, você se forma em direito,
você tem uma nova vida, e isso é realmente que eu queria ver de você. Uma pessoa que tem respeito, uma pessoa que tem a Cristo. E realmente eu quero isso que você está me falando. Eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por Jesus realmente edificar a minha vida. Porque a raiz está sendo plantada e foi plantada. E a cada dia eu estudo mais a Bíblia, cada dia eu dou valor mais à minha família, a cada dia eu dou uns aqui da igreja, que não é algo que é da boca para fora. Pela minha vida profissional, que Deus esteja no controle de tudo e de todos aqui essa noite. Amém. Amém. Obrigado, Moisés. Ok. Tá bem, queria chamar para testemunhar a Kézia. Kézia, por favor. Kézia tem pouco tempo aqui no nosso meio, mas já tem rotina da nossa igreja, ela e sua família. Também pediu a oportunidade de testemunhar hoje para que possamos ser abençoados. Boa noite, igreja. Não é fácil estar aqui na frente, né? Pelo menos assim, a gente tem, mas eu agradeço a oportunidade pelo pastor. Bom, final do ano, normalmente nós temos o hábito de reunir a família e fazer um retrospectivo do que foi o ano, né? E meu esposo convocou nós, né, juntamente com a família, falou: escolhe 3 coisas que vocês têm para agradecer nesse ano. Aí no início foi difícil, né? Começou com um, né, o outro passou, de repente, não, vamos para 5. Daqui a pouco a lista aumentou para 10 e foi aumentando a lista. Então eu louvo muito por esse ano que passou. Bom, 2014 começou um ano na nossa vida. Espero que eu nem chore aqui, né? Quem é pai, quem é mãe, talvez entenda o que eu falo, né? Que vai entender. Nosso filho, ele passou por um momento de enfermidade, com uma doença, e nós, assim, ouvimos de tudo, né? E é muito difícil você olhar para um adolescente com um adolescente, com uma criança, diante de para frente, com toda alegria, e ele simplesmente desiste de viver. E isso, para uma mãe, é muito difícil. É muito difícil, assim, a gente procurava, né, procuramos muitos profissionais, muitas pessoas que era só espiritual, né, que tinha que levar em tudo quanto é lugar para orar, para fazer isso. E nós sabemos que Deus, ele deixou médicos, deixou pessoas para nos acolher, pessoas para nos ajudar, né? Então foi um momento muito difícil da nossa vida, passou, né? Então você olhar para o seu filho, né, naquele momento, pela a carinha, né, que ele tem, que estava, e nesse problema de enfermidade, então com a graça de Deus, nós podemos chegar no final do ano, né, que é um processo um pouco demorado, e glorificar a Deus a progressão que teve, né? Em nenhum momento, né, foi complicado em notas na escola, né? No CEMI aí ele ficou em 11º lugar, ele teve uma excelente, né, aprovação. Então isso eu louvo a Deus pela vida do meu filho também, né? Por esse problema que passou e que nós, como família, nós sofremos juntos. Uma outra questão que a igreja esteve acompanhando também, sobre um acidente que aconteceu, né? A igreja estava por dentro disso. Fui num belo sábado de manhã para Formosa, e no saí aqui do Gama, ali perto do Caúbe, tinha um motoqueiro morto ali. Então, aquilo para a gente, né, ver que é uma vida que talvez saiu para o trabalho, isso mexe muito, né? E eu tenho um hábito que toda vez, quando eu saio,
eu coloco Deus na presença, né? Senhor, vai na direção desse carro. Esse carro agora não sou eu que estou na direção, mas o Senhor. Foi um dia assim de uma aula que eu tive, provas, apresentações. E quando eu saí de lá, 2 e pouco, eu liguei para o Vano, estou saindo daqui agora. Quando ele disse assim, Senhor, esse carro o Senhor vai na direção. E eu sempre lembro, 21, quando ele fala, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E nessa hora eu fiz a oração antes de tomar parte do carro, e orei e coloquei esse salmo na frente. Quando foi chegando aqui perto do Caúbe, o motoqueiro passou na minha frente, fiz a direção brusca, né, para afastar, freiei e vi, e daí eu não vi mais nada, só vi que um rapaz, se não vinha outro carro, e diante, né, como talvez que leva os meus olhos para os montes. E eu, naquele momento ali, eu falei assim, eu não lembro mais nada, eu não lembro, não sei como que o carro chegou lá, né? Agradeço pelo pastor ter presente, então ele pôde perceber que ali tinha várias coisas que poderia ter ocorrido pior, né? Tinha manilha, tinha árvore, tinha a marquise lá da ponte, tinha várias coisas que poderia ter acontecido. E principalmente os homens falam, né, que eu deveria ter agido assim, que eu deveria ter feito assim com o carro, que eu deveria ter agido. E como foi questões de segundo, eu tive essa reação. Na verdade, e várias pessoas me perguntaram, você estava sozinha? Eu falei assim, não, eu não estava. Deus estava comigo. No momento, quando eu desci do carro, não teve nenhum impacto, nenhum arranhão, nem dor no corpo, que eu parei, que eu vi os bombeiros retirando o carro lá de cima, que eu vi a mão de Deus. Né? Que é porque eu mereça, não porque ele quis poupar a minha vida, não porque eu sou merecedora. Por mais uma vez, ele esteve, porque, e naquela hora eu senti assim, tão pequena diante dele, a questão dele ter levado o carro justamente para aquele lugar, estourado os 4 pneus, e se não tivesse, se tivesse batido, e se, né, talvez não estaria aqui, no momento eu não estaria aqui, Deus me levado naquele momento. Né? Então, eu agradeço a Deus, eu agradeço pelo apoio da igreja, que quando nós chegamos numa igreja que nós, né, a gente fica assim meio, né, como um peixe fora d'água, mas eu senti tão acolhida, né, pelos irmãos que vieram, me acolheram, né, e ficou só a parte emocional, né, naquele momento que a gente fica um pouco abalada com tudo que acontece. Então, eu agradeço muito a Deus, né, pela minha família, pelo livramento, e Deus sabe o dia, né, como que ele fala, né, desde o dia que eu nasci, ele já sabe o dia da minha morte. Eu agradeço pela igreja, eu agradeço aqui pelo pastor que prestou, meu esposo até o local, prestou socorro, né, agradeço a Deus pela vida do meu filho, dos meus filhos, do outro filho também, e eu louvo a Deus por cada momento da nossa... Amém? Amém. Obrigado. Senhor mesmo. Ok. Adriana, por favor. Adriana também gostaria de dar um breve testemunho. Deus sabe o dia, né? Como que ele fala, né? Desde o dia que eu nasci, ele já sabe. Eu agradeço pela igreja. Fiquem com o celular pronto no número do SAMU, caso eu passe mal. Bom, um dos versículos que eu mais gosto, que mais me marcaram na vida, 5, e fala muito de 2014. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E eu dou graças a Deus porque eu tenho a oportunidade de me abominar de mim mesma e me arrepender no pó e na cinza a cada dia. O ano de 2014 teve muitas coisas boas e muitas dificuldades também, mas uma coisa eu tenho certeza, né, que eu tenho o privilégio todos os dias de conhecer o Senhor e entender quem eu sou e quem é Ele. Bom, uma coisa muito boa que me aconteceu foi
vontade de chorar. Deixa eu chorar. Bom, a gente concluiu o curso, né, no seminário, teologia. Foi muito bom conhecer a palavra de Deus, marcou muito nossas vidas. E foi interessante que no ano de 2014, eu já tinha um chamado já, Senhor, para ir para povos não alcançados e tudo, mas eu tinha uma grande dificuldade de abrir mão de certas necessidades, né? Tá na frente da coisa. Mas tá, fiquem com o número do SAMU aí, gente. Bem. E uma das minhas dificuldades era realmente abrir mão de tudo, ir para um lugar onde não tem escola, não tem nada. Mas, graças a Deus, numa aula de Romanos, eu pude entender que eu posso, né? Que eu posso ir. E parecia pelo menos quando eu estava no ensino médio, aprendendo fórmulas e matemática e tudo, consegui entender uma conta, uma fórmula, eu ficava parada pensando, eu não posso parar de pensar nisso, porque senão vou esquecer, vou me perder, de tão difícil. E na aula de Romanos foi mais ou menos assim, né? Eu pensei, nossa, eu não posso dar nenhum passo, já que eu cheguei a essa conclusão lógica de que eu posso ir para qualquer lugar, não importa onde for, e Deus, ele cuida de mim, independente das... Eu posso descansar, eu posso fechar os olhos e saber que eu posso descansar nele, e eu posso abrir os olhos e saber também que eu posso pensar nele. Isso é muito bom. Aí eu acho que eu vou parar, senão eu vou chorar. Obrigada. Eu estava parada pensando, eu não posso parar de pensar nisso, então vou esquecer, vou me perder de tão difícil. E na aula de Romanos é mais ou menos assim, né? Eu pensei, nossa, eu não posso dar nenhum passo. Queria chamar aqui a última pessoa que alistou para falar, o Jurilson, por favor. Quem é o Jurilson? Aqui. Então eu vou poder usar o tema da Adriana, né? Mas o meu também está bem anotadinho aqui, porque... Para ser rápido. Então, meus irmãos, falar de 2014, eu preciso voltar um pouco antes, talvez até por 2004 mesmo, mas sendo muito rápido. Eu me lembro que, olhando para o passado, um pouco antes de 2000, o que eu tenho de recordação é que Deus é bom. Deus é bom sempre mesmo, a gente sabe disso, né? Eu nasci no lar cristão, muitos já sabem dessa história, né? Mas uma das coisas que eu queria compartilhar com os irmãos é que nesse período, eu era cristão, achava que estava tudo bom e suficiente. Eu não tinha mais nada para fazer, considerando o reino de Deus, até porque eu não tinha nem poderia ser. Mas, de algum modo, olhando para trás agora, eu consigo ver que ainda tinha um vazio. Me faltava algo, eu não sabia dizer exatamente o que era, hoje eu sei. Mas eu era cristão, eu sentava no banco, como todos nós aqui estamos sentados. Mas então como é que ainda existia um vazio? A gente sabe que Cristo nos completa, não é verdade? Mas eu tinha esse vazio. Mas bom, fazendo aqui um parêntese desse tempo, eu pegava um ônibus para ir para a cidade, 1h30 às vezes, e eu passava pela esplanada dos ministérios, e um dia eu vou estar aqui. Então sai daquela vida de muita correria, estudava bastante, enfim, mas eu queria outras coisas para a minha vida. O fato é que o mais importante naquele momento da minha vida, mesmo sendo cristão, como muitos de nós aqui nos consideramos, né, era que o meu foco era na minha vida profissional, no meu futuro acadêmico e profissional. E ser bem sucedido em alguma coisa na minha vida. Bom, de fato, Deus me abençoou nisso, e foi muito relevante o que Deus fez na minha vida quanto a esse assunto. Mas não demorou muito e algumas crises vieram em relação ao meu próprio trabalho. Imagina você ter um trabalho que é satisfatório, que qualquer outra pessoa gostaria de ter, e mesmo assim eu ainda ficava pensando, e é isso já agora um pouco mais recente, mas como é que eu ainda
estou tendo dadas atividades. Aqui tem outros colegas que são da mesma profissão, sabe que a gente tem um tipo de treino que é muito curioso, digamos, para o cristão olhando para agora. E eu me via incompatível com tudo aquilo que eu estava fazendo agora. Bom, mas alguns anos atrás era tudo que eu queria. Era exatamente aquilo que ia me satisfazer. No entanto, eu olhava, agradecia a Deus, certamente ainda agradeço, mas ainda tinha uma insatisfação. Bom, aí, já aqui na igreja, né, já tinha mudado aqui para o Gama, e muitos falavam assim, mas rapaz, você tão distante, você vai para o Gama 2 vezes por domingo, e eu ainda querendo mais naquele momento. Agora eu já me sinto bastante satisfeito, quero outras coisas, mas é com um prazer enorme que eu venho de manhã e de noite, porque eu me sinto alimentado espiritualmente. Então, mesmo sendo cristão, a lição que eu tiro, a gente ainda tem algo a aprender que nos alimenta, que vai completando aquele momento da nossa vida. E foi então que eu fiz o CIB. Acho que todo mundo sabe que eu sou muito entusiasta do CIB mesmo, né? Eu fico muito à vontade para falar. Eu entendo que é algo que foi para mim, né? Eu entendo com muita clareza que Deus abençoou o Bis, acho que ele sabe disso também, que o abençoou com algo tão fantástico, mas que não pertence a ele, né? Para outras pessoas. E eu sei que tem outras pessoas aqui também que são muito entusiastas quanto ao CIB. E tinha algumas coisas que naquele momento eu aprendi, mas outras não. Uma delas era quando que Deus estava falando comigo. E eu conversava, Márcio está aqui, ele deve lembrar, a gente ali num shopping senta falando, mas Márcio, como é que Deus está falando? Como é que eu sei que Deus está falando comigo? E ele do mesmo modo. E eu insistia com tudo isso, mas não entendia. Mas olhando para trás, eu vejo com clareza que Deus estava falando comigo sobre vários assuntos. O problema é que eu retrucava. Certa vez, Deus deixou muito claro para mim, na minha vida, e olha aqui, acho que antes disso eu nunca tinha entendido desse modo, e achava estranho falar, Deus falou contigo, parece até uma prepotência, né? Mas é isso, né? E eu não quis, mas uma vez eu testei. E eu devia falar algo para o pastor Isaí. Mas eu não vou falar, esse assunto é coisa da minha cabeça. E, enfim, mais ou menos em abril desse ano eu tive uma viagem e aquilo ficou martelando. Eu anoto as minhas coisas, né? No dia 31 de março, eu tinha sonhado com isso, né? E tinha sonhado, inclusive, conversando com o Bisa. Mas eu não fui falar com ele sobre esse assunto. E aí, mais adiante, eu fui para um trabalho, voltei, enfim. E aí o Bisa viajou, eu viajei também. Porto, nessas minhas muitas idas em aeroportos, e estou lá refletindo sobre isso e anotando. Falei, não, eu não vou falar com o Bisa, eu vou mandar uma mensagem agora, vou escrever um e-mail. Peguei esse iPad que está aqui, botei na minha frente, eu comecei. Bisa, antes de eu completar meu raciocínio, o Bisa passa no aeroporto. Ainda bem que ele está aqui, né? Senão iam dizer que é mentira, né? Imagina, Belo Horizonte tem 2 aeroportos, os 2 no mesmo aeroporto, né? E eu sabia que ele estava em São Paulo. Aliás, o que você estava fazendo em Belo Horizonte se você tinha ido para São Paulo, né? E eu, num evento, poderia ter ido de carro, de outro aeroporto, mais doméstico, no entanto, fui para aquele aeroporto. Aí eu comecei a entender que não tem coincidência mesmo. Aí eu peguei o que eu tenho para dizer, antes que um raio caia na minha cabeça, né? Enfim, e tratei daquele assunto que é algo simples, no final das contas, mas eu entendi que eu deveria, por algum motivo, falar aquilo. Eu não sei o que Bisa estava orando, falando com Deus, mas foi forte isso na minha vida. Talvez para muitos aqui isso não seja tão forte como tenha sido para mim, mas, de todo modo, eu me lembro que, depois, olhando da esplanada para os ônibus, eu perguntei para Deus, e agora, Senhor, o que falta na minha vida? Eu não tinha ideia do que ainda que eu poderia fazer, mas eu estava com uma insatisfação muito grande. Eu tinha alcançado tudo que alguém poderia alcançar na vida, mas eu estava insatisfeito. Não é insatisfação tradicional, não é aquela insatisfação de, que vida ruim. Não, pelo contrário, minha vida era maravilhosa. Né? No entanto, algo que eu ainda não sabia o que era. Aí a gente chega em 2014. 2014 realmente um ano especial. E eu estou como quem sonha mesmo. Uma satisfação muito. Conheci várias pessoas que me animaram, parceiros, e pessoas que vieram para a minha vida e que só têm me dado alegria, né?
E é curioso que eu anotei também as coisas. No dia 27 de março desse ano, não, na verdade, dia 23/8, eu sonhei lanchonete, algo como uma lanchonete, e eu estava conversando com algumas pessoas e nessa lanchonete, enfim, o fato é que minha vida caminhou para esse rumo agora de uma maneira muito curiosa, e eu tenho tido uma parceria muito interessante no que diz respeito à plantação de igreja. A primeira vez que nós fomos num congresso que tratava disso, eu fui porque entendi que deveria ir, porque eu queria aprender por curiosidade, mas para concluir, esse ano de 2014 foi um ano em que eu encontrei, e a minha satisfação está nesse momento, plantar novas igrejas fora da canal de igreja que a gente possa imaginar, com as coisas que eu venho aprendendo aqui nos últimos 3, vai fazer agora em dezembro, fez 4 anos que eu estou aqui na igreja, passou muito rápido, mas é uma alegria que talvez, é por isso que às vezes as pessoas têm vontade de chorar, né? Porque ela não consegue explicar a alegria. Então, só falta chorar, mas eu consigo explicar a minha alegria. Eu consigo dizer como é bom ter parceiros como o Cássio, por exemplo, que me ajudam pra caramba, o Márcio que está ali, a gente está lá no Café com Deus, e dizer o seguinte: Deus há de abençoar a nossa igreja, eu não tenho dúvida disso. Mas o que eu queria, com esse paralelo que eu fiz, é que na medida que Deus está te abençoando, vocês viram Moisés falar isso aqui agora, abençoa materialmente, tem abençoado ricamente todos nós, eu tenho certeza disso, que você tem história para contar aqui. Mas é que a gente tem que se preparar mesmo para entender que todas essas bênçãos, seja ela de que natureza for, com a saúde, nas finanças, e você se organizar mais, ter equilíbrio emocional, né? Acho que poucos sabem que eu chegava aqui na igreja e tinha que ficar fingindo que estava bem, né? Não sei se eu disfarcei bem, mas eu estava arrasado por dentro, por conta das minhas insatisfações. E, no entanto, passado 4 anos, eu achava que isso nunca ia acontecer. Eu confesso para os irmãos que não era falta, eu não sei se era falta de fé, mas eu não achava que esse dia de hoje iria acontecer. Eu olhava para frente, eu dizia, é impossível, eu nunca mais vou ser feliz. Eu nunca mais vou encontrar satisfação na minha vida. E aqui no meio de vocês, essa alegria, essa satisfação de saber que eu entendo claramente que eu encontrei meu rumo, tá? Em relação à minha vida espiritual, e encontrei pessoas que têm me ajudado nesse caminho. Tá? Então, é com essa satisfação que eu concluí o ano de 2014 e já começando 2015 cheio de planos e de sonhos. Amém. Obrigado, Cheryl. Ok. Eu falei o último jurista, mas na verdade não era o último. A Natália também tem um momento, pediu para testemunhar. Está trazendo também a cola. Esqueceu parte da cola. Boa noite, gente. Não gosto muito de falar no microfone, não. Tudo bem. Assim, eu vou ser super rápido. Eu até falei para o Bis assim, vai ser coisa rápida. Foi o que eu coloquei lá no bilhete, coisa rápida. Porque tem que ser super rápido. Eu sou assim, é tudo rápido. Tudo rápido. Eu vim aqui, gente, para falar uma única coisa. Que Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. E eu vim agradecer pelo livramento que Ele deu a mim, a minha filha e o meu irmão. Tinha inúmeras coisas de 2014 para eu agradecer, mas eu escolhi essa, especificamente essa, do dia 11 de outubro do ano passado, de 2014, quando a gente foi alvejado, o carro que a gente estava foi alvejado, e estávamos nós 3, e Deus deu o livramento na hora para mim e para a Viviane, que a gente, nenhuma das duas sofreu nada, nenhum risco de vidro, de nada, nos braços, nas pernas, em lugar nenhum. E o meu irmão, na hora,
ele sofreu, ele foi alvejado na cabeça. E não foi coisinha pequena, besteirinha. Cabeça é coisa séria. E o que aconteceu? Mas Deus não livrou ele na hora, automaticamente. Deus deixou ele sofrer um pouquinho para depois dar o livramento para ele. E alguns irmãos aqui sabem, até o Jorils, que foi lá, viu radiografia, essas coisas todas. Ele não foi o natural, foi o sobrenatural de Deus. Então, o que eu vim agradecer mesmo e falar que Deus é bom, mas em todo tempo mesmo, em todo tempo. E numa aula do Kleber, uma dessas aulas aí, né, que ele falou que Deus está com a gente todo tempo, que ele coloca o anjo dele acampado, né, ao redor daqueles que o temem e os livra. E quando meu irmão foi fazer a cirurgia, depois de 15 dias com a bala na cabeça, na hora da cirurgia eu orei, entreguei ele lá para o médico, né, na sala de cirurgia, e eu orei e disse assim, Deus, acampa anjos ao redor dessa cirurgia, dessa mesa, acampa anjos ao redor do meu irmão. E no dia que o Kleber deu a aula aqui, ele já estava em casa, já tinha feito cirurgia, já estava bom. E aí eu me lembrei que Deus é bom em todo tempo, né? E Deus é fiel, Deus cuida, né? Deus não deixa só nunca, 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 nunca. E ele faz todas as coisas bem feitas. E a gente não entende nada, uma história de um porquê, e um chororô danado. A gente não entende. E só para encerrar, uma irmã que não é dessa igreja, quando eu estava sofrendo muito, achando que ele ia morrer, chorando, um caco acabado. E aí essa irmã virou para mim e falou assim, você tem que ter fé, Se você não entregar para Deus, não adianta. É Deus que está no controle. Parece que foi assim, uma lapada. Né? Aí eu digo, é mesmo. É Deus que está no controle, Deus que faz, Deus que é o dono. A gente só morre no dia que Deus quer. Tudo no dia que Deus quer. Eu agradeço porque Ele providencia dos mínimos detalhes. Eu nem estava trabalhando. Estava assim, estou desempregada. Eu nem estava trabalhando. Mas se eu estivesse trabalhando, quem aqui ia ficar cuidando dele 24 horas no hospital? Tinha que ser eu e a esposa dele. Então, Deus providencia até isso, providencia você sair do trabalho, providencia você te colocar naquela hora, porque a gente foi dar uma carona para ele, e acabou que a gente foi dar uma carona para ele, e eu penso que a gente foi usada por Deus para proteger, para estar protegendo ele, porque até então meu irmão não era, aliás, ele não tinha entendido Jesus como salvador da vida dele, né? E depois que ele estava lá no hospital, ele teve a oportunidade de escutar, né, de alguns homens daqui da igreja, e eu creio que ele aceitou Jesus no coração dele como salvador da vida dele. Basta agora ele, né, praticando. Mas assim, o que eu quero deixar mesmo é que Deus é fiel e Deus é bom em todo o tempo. Não adianta a gente ficar com porquê e reclamar e chorar e ficar doida, porque é Deus. É Deus. Amém. E tem uma coisa aqui, eu sou meia séria, não é meu não. É para dar pro Bise? Tá. Eu bem que eu falei que essa cola não era minha. Essa cola aqui não é minha. Eu sabia que essa letra não é minha. Ó, o cego também, ó. Ó, vem assim, ó. Ok. Tem um agradecimento aqui, se eu não me engano, é da Lúcia. Agradecer a Deus pelos momentos difíceis que ela passou nesse ano e também nesse momento de dificuldade que ela passou, ela pôde sentir o quanto que Deus a ama e o quanto que Ele é grande, o quanto que Ele é poderoso. Faz menção de que agradece a Deus pela família e também pelo carinho que a igreja sempre teve com ela. Ok, temos mais um outro testemunho, mas aí vai ser mais para o final aqui, porque é importante no momento que eu vou apresentar algo
que precisamos ver agora, tá bem? A segunda parte desse salmo, ele vai falar basicamente sobre aquilo que talvez a gente não consiga perceber com tranquilidade quando lê esse salmo. Esse salmo, ele fala, nessa primeira parte, né? Ele alista essas coisas boas. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Aí ele começa, parece que entra no outro assunto. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Então, aparentemente é algo bem triste aqui que ele está falando, né? Ele está falando, Senhor, por favor, restaura a nossa sorte. Então a sorte, na verdade, a vida, o caminhar não estava legal, não estava bem. E ainda fala, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Não é fácil a gente perceber isso, né? Na vida das pessoas, na nossa vida também. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Então o salmista, nesse ponto aqui, ele está olhando para frente agora. Nesse momento aqui atrás, dos versículos 1, 2, 3, mesmo que com o binóculo de longo alcance, né? Deus já fez grandes coisas em nossa vida. Então a gente pode olhar para frente e clamar e pedir ao Senhor. Senhor, por favor, nos abençoe. Restaura a nossa sorte. E aí, óbvio, com tanta liberdade que Deus nos deu, imagina, um povo voltando da escravidão, um povo voltando de uma situação de dificuldades, voltando de um mundo que era escravo, mas agora é livre, mas também não tem facilidade na vida. É quando a gente começa a andar com Jesus, por exemplo. Quantas coisas querem nos impedir, nos puxar para trás? Quantas e quantas e quantas? E aqui está falando mesmo, olhando para frente, né? Mas percebendo assim, puxa vida, expectativas agora. Talvez tenha muita coisa para poder alcançar, mas aqui ele está falando, Senhor, começa esse trecho falando do Senhor, a quem de fato nós devemos recorrer. E ele afirma, com a certeza de que Deus vai abençoar. Que com lágrimas semeiam, até com dificuldade. A gente muitas vezes, mesmo não vendo no primeiro momento as boas, alegres que a gente gostaria de ver no primeiro momento, por fazer o certo, por fazer o bem, mas fazendo o bem, a gente vai ceifar, a gente vai colher lá na frente. Se não colher daqui a pouco, lá adiante, a gente vai colher com alegria, a gente vai perceber quão bom foi a gente ter investido a nossa vida naquilo que é correto. Mas muitas vezes as coisas passageiras chamam tanta atenção da gente, que a gente se deixa levar por essas coisas, pelos prazeres momentâneos. Mesmo sabendo que o que tem que ser feito, o bom, o correto, a gente tem dificuldade para fazer. Precisamos nos empenhar em fazer aquilo que é correto, aquilo que é bom, porque lá na frente a gente vai colher. E aqui mais embaixo reafirma isso, que fala de restauração, mas aqui está falando de colheita, de plantar e colher. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. O versículo, todo o salmo, em duas partes ele fala acerca disso. Então devemos plantar o bem, devemos fazer aquilo que é bom. Se eu sei que isso é correto, vou me aplicar. Se eu sei que isso é errado, não, eu vou abandonar isso, mesmo que doa o meu coração naquele primeiro momento. Então vamos nos atentar para isso, ok? Queria lembrar a vocês, aquilo que já mencionei, de o nosso desejo, o meu desejo, o desejo certamente do Senhor é que a gente tenha muita prosperidade espiritual e felicidade pelo que Jesus vai fazer na nossa vida, através da nossa vida e também apesar da nossa vida. Quando a gente se sentir limitado, Deus obviamente quer trabalhar essa limitação para realizar coisas na nossa vida, ok? Vamos lembrar disso? Nós temos alguns projetos, alguns alvos, né, para o nosso ano, e você certamente tem também algumas coisas que você sabe que você precisa se empenhar. A nossa igreja em 2015 tem uma missão
clara, né, de gerar Cristo nas pessoas de forma que elas gerem Cristo em outras do mesmo modo. Então é levar pessoas a Jesus ao ponto dessas pessoas também levarem outras pessoas a Jesus. Já que nós entendemos de que a nossa missão ela não acaba quando a gente entregou a nossa vida para Jesus, ela começa. E também não acaba naquela primeira pessoa, mas fazer de tal maneira, ajudar de tal maneira para que aquela pessoa leve outras pessoas a Jesus. E a gente aprender isso de forma rápida, né? Óbvio, a gente para alcançar em 2020 de levar muitas pessoas a Jesus, muitas pessoas. E você está envolvido diretamente nisso. E de diversas maneiras a gente tem que trabalhar. Precisa trabalhar. Eu tenho uma lista de coisas que eu gostaria de que a gente pensasse no ano de 2015. Antes, porém, eu gostaria de, falando em celular, gostaria de fazer um desafio a vocês. A vocês que estão aqui presentes e aquelas pessoas que estão nos vendo, né, nos assistindo. Em parte, a gente precisa divulgar o trabalho que a igreja tem feito. Em parte, a gente precisa, e temos segurança de que Jesus é anunciado aqui. E é certo que gostaríamos de fazer isso para que outras pessoas também encontrem esse Jesus. E eu queria fazer um desafio para você. Use o seu celular para o bem também aqui no culto. Faz isso agora. Pegue o seu smartphone agora. Quem trouxe, tá bom? Muita gente trai. Eu não vou mandar você jogar fora, não. O smartphone aí, a sua rede social predileta, seja o Instagram, seja o WhatsApp, seja o sei lá qual. E aplique essa hashtag. Hashtag. Para mim tinha um T ali, mais ou menos falso. Hashtag. Tudo bem. Hashtag. Aplique essa hashtag rede social e também a aliança. Oi? Tá fazer isso todas as vezes que a gente tiver. Entendo que seus amigos, quem lhe acompanha, ao chegar na igreja, não tem nenhum problema de você fazer igreja. Você pode até fazer agora também no Facebook. Faz o check-in e já menciona uma dessas hashtags. Ou as duas, não tem problema de fazer isso agora. Que tal você já experimentar isso agora? Nos ouvindo também pode fazer o mesmo. Usar também o vídeo que está disponível também. Eu acho que isso é muito simples, muito fácil de fazer. Você pode estudar. Hein? Qualquer nosso envolvimento como igreja, né? Você pode aplicar isso sem nenhum problema. Para que as pessoas tenham conhecimento do nosso empenho. Ok. Levando em conta também, você pode fazer isso e pode largar o celular logo depois. Quero lhe convidar a participar conosco já em fevereiro agora, dia 14 a 17, do nosso acampamento, um novo formato de viver, de ser igreja, ok? Nós, no próximo final de semana, já teremos as inscrições para o nosso acampamento. Não me pergunte o valor, que eu não tenho o valor ainda, tá bem? Na próxima semana começaremos as nossas inscrições.
O período de carnaval, nós iremos para um treinamento. O tema do nosso acampamento é... Tá bem? Nós teremos ali alguns momentos especiais, como nós sempre tivemos. Esses últimos anos tem sido bênção sem medida o nosso retiro, os nossos momentos ali no acampamento. É lógico, além do show de talentos que teremos ali também, entre tantas outras coisas, dessa vez vai ter prêmio. Já pode ir treinando, porque falta 40 dias só para o nosso acampamento. Eu quero convocar você também, você que é de ministério, para desenvolver, nós teremos aquela exposição ministerial ali, para você desenvolver um espaço para que as pessoas conheçam o ministério que você desenvolve. Tá bem? Os líderes de ministério. Tá bem? Ok. Anote aí também, de 21 de março a 9 de abril, aos sábados, teremos o nosso CIB 2015. Tá bom? Que o Jorilson falou. Então anote aí, de 21 de março a 9 de abril, sábados pela manhã, o nosso curso de competências para interpretação bíblica. Algumas coisas já para o próximo ano. Anote se você acha interessante também. Teremos uma série falando da necessidade dos dons e talentos na comunidade cristã, com base na Bíblia, obviamente, mas fazendo um paralelo, série, filme e livros Divergente. Próximo filme que vai estrear perto aqui dessa semana, no meio de março, a gente vai ter uma série Insurgente, da série Divergente. Ok? Quem conhece um pouco acerca disso, sabe o que eu estou falando. Você vai ter a oportunidade de convidar adolescentes, amigos, conhecidos, adultos que têm interesse nessa temática também. No meio do ano também, gostaria de que a gente realizasse a primeira conferência Família Feliz. Um misto de criação de filhos e família saudável, que a gente viveu esses últimos 2 anos, mas fazendo um tempo de conferência. Provavelmente será no Colégio Dom César, 15 a 19 de julho. Anote isso também. E já esteja, de alguma maneira, se preparando e preparando as pessoas que você quer que vá ali. Espero que a gente tenha uma boa divulgação e uma boa abordagem ali. Principalmente na questão do nosso tempo de criação de filhos. A ideia é apresentar de maneira bíblica, de maneira sensata, como que as famílias podem ser felizes. Ok? Feliz de verdade. Vai falar sobre criação de filhos, vai falar sobre vocação profissional para adolescente, vai falar sobre cozinha, para quem vai para a cozinha, geralmente é mulher. A gente vai falar em várias oficinas, ok? Fazer uma conferência mesmo voltada para isso. Não sei se a gente tem acesso, se a comunidade do Gama tem acesso isso em algum lugar. E a gente vai fazer isso, nada voltado para religião nenhuma, mas exposição bíblica, ok? 15 a 19 de julho. Também fazer isso 2 vezes por ano, né? Em março, Divergente, e em novembro, A Esperança ainda, aproveitando a mídia, falando sobre o filme Jogos Vorazes. Ok? Quem lutará por mim? Tá bem? Porque a ideia de Jogos Vorazes tem essa tônica, né? Aproveitando também o que vai acontecer, lembrando, fazer um paralelo do que essa história toda fala, apresenta no filme, no livro, e a gente vai abordar. Aqui vai ser um pouco diferente. Apenas 3 domingos, 8, 15 e 22 de novembro de 2015. Provavelmente, como tudo indica, né, faremos isso aqui na nossa igreja. Também trabalharemos a ideia de ser igreja,
uma exposição de 1 Coríntios, maturidade, dons espirituais, relacionamentos, unidade, a volta de Jesus, abnegação, liberdade, privilégios espirituais, dons sobrenaturais, culto cristão, ressurreição e serviço. Ser igreja onde a gente precisa ser igreja e da maneira que a gente precisa ser igreja. Uma série de sermões também, que a gente vai trabalhar a ideia apresentada em 1 Coríntios. E também, mais para o final do ano, a ideia de 1 Coríntios é no decorrer do ano. E mais para o final do ano, voltar com Apocalipse. Fiz isso, se eu não me engano, há 6 anos atrás, uma exposição de Apocalipse. E também fiz isso há 13 anos atrás. Faz tempo isso, né? Está na hora de fazer de novo e a gente provavelmente vai fazer isso. Espero que a gente faça ou no sábado, em alguns sábados, essa série, ou quem sabe no domingo mesmo. Então já estejam preparados para ir, talvez até divulgando isso, né? Algumas pessoas me pedem, né? Para que eu volte a falar sobre Apocalipse. E eu estava esperando uma boa oportunidade esse ano, acredito eu, né? Por isso coloquei aqui, vai ser essa boa oportunidade. Tá bem? Anote isso também como projeto para esse próximo ano. Por fim, no final do ano, a gente vai realizar mais um Natal. Acabamos de ver isso, né? Tem gente que já tem enjoado desse negócio de Natal, né? Um movimento bem pesado, mas é bom que a gente já vislumbre isso, porque a gente também tem que planejar com antecedência. Ok? Nesse momento, queria chamar o Alípio. Alípio, para aproveitar e falar alguma coisa do Natal, tem um vídeo aqui, não sei se ele vai querer explicar alguma coisa do vídeo. Eu não vi o vídeo, é só passar o vídeo? Você quer falar antes ou depois? Ok, ele tem um testemunho para dar, então ele já vai dar o testemunho e a gente aproveita para apresentar, porque o Alípio foi uma das pessoas responsáveis pela realização do Natal. Boa noite. Eu tenho muitas coisas para agradecer a Deus. Deus realmente tem me abençoado muito. Mas uma das coisas que Deus me abençoou foi as pessoas que Ele colocou na minha vida, especialmente a minha família. Mas esse ano, tem tempo, as pessoas que me conhecem sabem, tem um tempo que eu tenho trabalhado com o Natal. Esse ano Deus me abençoou muito com a equipe que estava trabalhando e me abençoou muito com o evento de Natal. Deus me deu a oportunidade sensacional de estar trabalhando nesse evento. Eu realmente fiquei muito feliz com a oportunidade. E mais que isso, Deus abençoou que o evento corresse bem, que as coisas acontecessem bem. Eu realmente gostei do resultado, gostei das coisas que aconteceram. E aí eu falei com o Bisa que eu queria dar um testemunho, que foi isso. Realmente, Deus fez muito por mim durante todo o ano. Uma das coisas foi essa. E realmente eu tinha que falar que agradeço muito a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado de servir, de estar trabalhando. O vídeo que vai passar agora, ele mostra como é que foi o trabalho do Natal, o antes e algumas coisas que aconteceram no Natal. Mas mostra como é que foi essa preparação, mostra como é que foi esse tempo. E foi realmente, as pessoas que participaram no antes, que as pessoas que estavam trabalhando, sabem como esse tempo foi bom. As pessoas que assistiram, eu espero que tenham sido abençoadas com quem estavam vendo. Obrigado. Está namorando também, né? A bênção que ele gostou. Amém, graças a Deus.